Caião, uma pergunta aqui para você. Oi. Um amigo escreve, ele diz assim: em seus anos de evangelho, Caio, você já viu ou conhece um ex-aleijado, ou que tinha uma mão ressequida, ou perna que tenha recebido a cura do aleijume? Você podia ler mais alto? Em seus anos de evangelho, Caio, Uhum. você já viu ou conhece um ex-aleijado, ou que tinha uma mão ressequida, ou perna que tenha recebido a cura do aleijume? Não. Nunca viu. Não, e olha que eu sou rodado. Nunca vi um cego. Também não. Não. Eu já vi gente com cegueiras passar a ver. Mas eram certas condições não de nascença, não graves. Eram condições para as quais, depois de um tempo, a própria ciência já tinha intervenções que realizavam a cura da pessoa. Mas aquelas curas radicais de um indivíduo que nasceu cego, não alguém que ficou depois de um tempo, mas o corpo ainda tinha a memória do que fosse um dia ter enxergado. Não. Já vi pessoas com certos graus de surdez ouvirem. Mas eu tenho uma prima que é surda de nascença. E os pais dela tiveram muita esperança de que ela ouvisse miraculosamente. E ela foi levada para alguns lugares onde havia orações por doentes e tudo mais nesse sentido. E absolutamente nada. Com meu pai, desde 1 ano de idade, teve paralisia infantil e recebeu uma injeção mal dada na perna direita, a perna morreu. Eu vi o meu pai orar por gente com câncer sério, admitido, verificável, insofismável, e a pessoa ficar curada. Eu vi ele orar por situações diversas. Por exemplo, tanto ele quanto eu já vimos várias vezes pessoas com septicemia final, no tempo que não tinham esses antibióticos de milhares de reais, que são poderosíssimos. Naquele tempo que quando dava, levava. E nós vimos várias vezes, oramos muitas vezes e a coisa parava na hora. Esse tipo de cura, sim, câncer, condições orgânicas generalizadas, esterilidades, feridas localizadas. Uma pessoa, por exemplo, com tanta doença venérea na vagina que estavam saindo vermes da vagina da pessoa. Nossa. Você vendo o verme sair, e ela de cara. perna aberta na cama gritando. Coitada. Uma moça de uns 30 e poucos anos. E a gente orou com ela, com imposição das mãos, e os bichos secaram, cara. Da noite pro dia ela amanheceu seca. Sem nada disso. Eu via pessoas que enxergavam muito mal e que receberam uma oração e passaram a enxergar bem. Mas nesse nível aí, mão ressequida, estende a tua mão, como Jesus lá no Evangelho, e a mão toda mirradinha, enquirquilhada, crescer boa na frente de todas, eu nunca vi. E muitas outras coisas eu nunca vi na história. Eu vejo, por exemplo, propaganda pentecostal, mas nunca chega nesse nível. Eu vejo muita gente paralítica em cadeira de rodas. 90%, 95% dos paralíticos que eu vejo em cadeira de rodas não possuíam lesões radicais na estrutura
ósseo e muscular das pernas, e nem de ligamentos. E 90%, pelo menos até há pouco tempo atrás, de muitas paralisias decorriam de psicossomatizações, de histeria. Eu já vi muita gente paralisada de histeria ficar curada da paralisia, o povo delira e foi uma ação de comando contra a histeria da pessoa, que a curou, porque ela mesma, examinada, ninguém conseguia explicar porque não andava. Mas fisicamente, condições perfeitas. Condições quase perfeitas, não mais perfeitas que se você ficar sem andar 3 anos, Fica atrofiado. você está atrofiado, vai ter que andar um pouco devagar até se exercitar e conseguir. E assim, desse tipo, eu já vi algumas outras. Sobretudo, paralisias decorrentes de psicossomatizações. Muita gente paralítica por causa de culpa, de medo, de coisas desse tipo. E quando elas são atingidas pela palavra de ordem, de autoridade, não precisa nem ser uma coisa genuinamente do Evangelho, basta ser uma palavra de ordem autoritativa, na qual ela crê, aquilo é o suficiente para gerar a catapulta, a ejeção da pessoa para a busca do estado de cura. Você só é curado quando quer ser curado. Se não quiser, não será. É mais fácil ressuscitar o morto do que aquele que, estando vivo, não quer ser curado. Como se o indivíduo quiser ser curado, essa vontade de cura melhora os remédios, melhora os tratamentos, melhora as aplicações, melhora todas as intervenções. O estado mental é a melhor ambiência, é o melhor hospital para que qualquer cura em você se instale. E um bom estado mental é um potencializador de poderes medicamentosos como a gente não pode nem imaginar. Mas, honestamente falando, não vi. Não vi. Vejo outros milagres todo dia. Cara, viajando por aí, eu tenho ouvido tanta história miraculosa. Para mim, ela é tão milagrosa quanto uma ressurreição. Cara. Uma pessoa que diz: eu estava há 10 anos, 15 anos, 20 anos numa cama, sem conseguir levantar, já estava com os membros atrofiados, de angústia, depressão, estava sem força para me matar. Só tomava banho assistido e voltava para a cama. Um dia colocaram lá um telefone celular, um iPad, um laptop, qualquer coisa, ao meu lado na cama, e eu ouvi uma palavra sua falando do poder do Evangelho, e meramente pela palavra parece que uma mão me pegou, me levantou, me botou em pé, soprou vida em mim e eu estou aqui. Isto eu tenho ouvido toda hora, milagrosamente. Como tenho ouvido gente com crise de pânico há 5, 6, 7, 8 anos, que me diz: foi uma palavra de fé que veio, pegou, arrancou, plantou em mim uma convicção de que eu sou amado, de que eu sou amada, e o pânico nunca mais voltou. E como essas doenças psicológicas produzem somatizações e alergias e doenças de pele e um monte de outras coisas no corpo, você elimina aquela causa, o resto desaparece também. Isso eu tenho visto para todo lado. E o grande, maior milagre de todos, que eu assisto a minha vida inteira, é ver a mente de uma pessoa mudar da noite para o dia. Isso é milagre. E ela desaprovar tudo que aprovava e aprovar tudo que antes rejeitava, e abraçar da noite para o dia um estilo de vida, um modo de vida com outros valores nos quais ela não cria e contra os quais lutava. Isso é milagre que eu vejo acontecer todo dia, toda hora. Agora, alguém levantar a mão mirradinha e ela esticar saudável na hora,
ver o Junoca, por exemplo, nosso querido Junoca, na cadeira, com todas as limitações, a vida inteira, ver uma pessoa como ele sair levantar e sair andando e chutar uma bola e ir adiante, não. Nunca vi, bro. Nunca vi ninguém, depois de 38 anos, se levantar, tomar sua cama e ir embora andando. Sei. Só vi com Jesus. Ô, Caio, Não vi em lugar nenhum. E olha, eu espero que em dizendo isso, a sinceridade dessa minha fala acabe com muitos mitos, cobranças e mentiras em relação às quais você é enganado. Porque tem muita coisa que você chama paralítico andando, isso e aquilo, que é operação de mudança de condicionamento, de pensamento, de atitude, é o poder de uma sugestão extraordinária. E tudo é possível ao que crê, você entendeu? Tudo, ou quase tudo, é possível ao que crê. o que é mais... Acontecem coisas maravilhosas quando você crê.